E no capítulo dessa quinta-feira, Paulo vai até a cabana de Dona Rita procurar por Esmeralda. Quem atende é Italiano. Paulo pede que diga a Esmeralda que ele está ali e precisa falar com ela. Italiano pergunta o que ele quer falar com sua mulher. Paulo fica chocado e diz que Esmeralda nunca se casaria com alguém como ele. Paulo entra no barraco e observa o carrinho de criança. Italiano diz que a gata não é digna de ser a sua esposa e afirma que eles só vivem juntos. Paulo grita por Esmeralda. Italiano tira sarro da cara de Paulo e pergunta se ele quer ser padrinho de seu filho. Paulo não pode acreditar e afirma que tudo isso é uma mentira. Italiano diz que tudo isso é culpa de Paulo, que enganou Esmeralda e a traiu. Paulo grita na cara de Italiano e Italiano pede que ele aceite logo. Paulo agarra Italiano e pergunta onde está Esmeralda. Dona Rita chega e manda Paulo soltar Italiano. Dona Rita confirma toda a mentira. Paulo, furioso, pede a ambos que diga a Esmeralda que ela nunca valeu a pena. Esmeralda está chegando no lixão e Paulo vê Esmeralda. Eles se olham por alguns minutos. Esmeralda corre até Paulo, mas Paulo se afasta sem escutá-la e sai correndo entrando dentro de seu carro. Esmeralda chora e afirma para si que não. Paulo caminha pelo barranco e olha para a árvore que tem o nome dele de Esmeralda. Paulo também chora e afirma para si mesmo que precisa esquecer-se de Esmeralda, pois senão ele ficará louco. Paulo se lembra de quando eles eram jovens e brincavam ali nesse mesmo lugar. Paulo grita que Esmeralda é uma traidora. Esmeralda e Paulo sofrem. Omar entrega uma carta de Virgínia para Centavinho. Ele a lê. Centavinho chora. Esmeralda diz para Jacira que Paulo procurou por ela, porém não quis ouvi-la. Jacira pede que Esmeralda esqueça. Augusto sabe que o advogado Osório está reunindo provas para destruí-lo e diz que prefere morrer do que ser preso. Mariano pergunta a Paulo se ele conseguiu falar com Esmeralda. Paulo diz a Mariano o que ocorreu quando foi atrás de Esmeralda e afirma que passou a desprezá-la. Mariano responde que Paulo foi um tonto e mereceu a traição de Esmeralda. Paulo diz que se casará com Mônica. Mônica o ouve atrás da porta. Damião busca Esmeralda e Jacira para irem à casa de Silencioso. Esmeralda é bem recebida por Silencioso, que lhe diz que ela parece com alguém muito conhecida. Ele afirma que ela se parece com a sua irmã Helena. São os mesmos olhos. Esmeralda vê Paulo e sai correndo atrás dele. Esmeralda diz que ele é um covarde, um falso e traidor que a enganou. Lorena manda embora e Augusto diz que vai chamar a polícia. Paulo encara Esmeralda. Silencioso quer ir atrás de Esmeralda, mas Damião segura e diz que não é bom que eles saibam que o Silencioso é o vizinho, mas Silencioso insiste e Damião acaba indo com ele atrás de Esmeralda. Paulo encara Esmeralda e a manda embora, pois essa casa fica suja com a sua presença. Esmeralda não se controla e vai para cima de Paulo. Ela afirma que agora ele provou quem ele é. Paulo pede que Esmeralda não toque nele. Paulo diz que ela não é decente e diz que Mônica é sua noiva. Esmeralda é humilhada. Silencioso e Damião chegam para buscar Esmeralda e Paulo manda ir com esse homem. Lorena diz que ele é o novo vizinho e com certeza não passa de um rico trambiqueiro. Paulo humilha Esmeralda mais um pouco. Esmeralda chama Mônica de hipócrita. Silencioso diz para Paulo não se preocupar, pois Esmeralda se vestirá de seda da cabeça aos pés e que Paulo vai querer ficar com ela, só que será tarde demais. Esmeralda vai embora com Damião e Silencioso, mas antes Damião os manda aproveitar bem suas vidas, enquanto ainda podem. Esmeralda sai gritando que Paulo é um covarde e não tem sentimento algum. Augusto, com os olhos arregalados, reconhece o Silencioso e diz para Lorena. Ele também reconhece Damião e diz que ele não foi condenado. Lorena pede que ele pare, pois assim ficará louco. Augusto afirma que o Damião ele tem certeza, mas o outro pode ser que seja ele. Silencioso diz para Esmeralda que pode ajudá-la a se vingar de Paulo e sua família, mas ela tem que morar em sua casa. Esmeralda decide que deseja ver Paulo humilhado.
Virgínia e Centavinho se tornam namorados. Esmeralda diz para Jacira que não aceitará viver com o Silencioso, porque Mercedes e Damião já vivem às custas desse senhor e ela não quer aproveitar a bondade dele. Silencioso chega nessa hora e Jacira pede que ele entre. Silencioso diz que precisa falar com Esmeralda. Silencioso diz que tem pensado muito nela e no problema dela. Jacira diz que ele chegou em um bom momento e Silencioso diz para Esmeralda que ela não tem do que se envergonhar. Esmeralda diz que ela está envergonhada do que aconteceu lá na casa dele. Ela não sabe o que ele vai pensar dela. Silencioso diz que ela é uma pobre garota que precisa de compreensão e afeto. Silencioso garante a Esmeralda que sua oferta é de boa fé, que apenas deseja ser como um pai. Esmeralda responde a ele que ela não deseja se vingar de Paulo. Silencioso diz que ele quer que ela seja uma rainha e que ela falará com eles de forma igual, pois o dia dela chegou e o dele também. Lorena pede a Mariano que ofereça dinheiro a Esmeralda. Mariano diz para si que não vai ofender Esmeralda, pois ela não merece. Esmeralda não tem culpa da família Negrete querer prejudicá-la. A Esmeralda é nossa vítima, diz Mariano em seus pensamentos. Esmeralda vai na feira com Perla. Enquanto isso, Mariano procura por Esmeralda na barraca de Dona Rita. Mônica liga para Paulo e diz que deseja se casar com ele na igreja. Paulo se lembra de quando ele e Esmeralda eram mais jovens e se pergunta como ele pode ter se apaixonado por ela, como ele pode ser tão bobo. Ele promete para si mesmo tirar Esmeralda de seu coração. Mariano chega à casa de Esmeralda